Olá! Hoje nós vamos estudar com o professor Otaciano a importância de se ter informação e conhecimento para tomarmos decisões, para termos uma opinião formada quando o assunto é viver e conviver no universo político. Na democracia, a organização política passa obrigatoriamente por processos de escolha. Mas o que faz a escolha ser acertada? A opinião, a informação ou o conhecimento? A ciência política também estuda isso. Para votar num candidato, não somos obrigados a ter informação ou conhecimento. Mas para termos uma democracia participativa, é preciso opinar. E para opinar, precisamos de informação e conhecimento. Como podemos observar, os três conceitos são fundamentais para entender a participação política. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem. Professor, faz parte da nossa vida, no dia a dia, nós tomarmos decisões, fazemos escolhas a todo momento. Ao tomar essas escolhas, se nós tivermos informação e conhecimento sobre aquilo pelo qual vamos decidir, não é melhor para nós? Sem dúvida. Mas são três coisas distintas. Eu posso ter opinião sem ter informação. Eu posso ter opinião sem ter conhecimento. O que eu não posso é ter opinião sem conhecimento e sem informação. Isso, teoricamente, é possível. Qual é a definição mais completa de opinião? Opinião é algo que cada um de nós tem normalmente em relação a todas as coisas. Você tem opinião, eu tenho opinião, o telespectador tem opinião. Só que eu não sei a sua, o telespectador não sabe a minha e você não sabe a dele. Por isso, a definição mais completa de opinião foi dada por dois autores famosos dos Estados Unidos, Lane and Sears, que definem de uma maneira definitiva o que é opinião. Opinião é a resposta a uma pergunta. Por quê? Porque se eu não perguntar, eu não sei a sua opinião. E mais do que isso, como você tem dois elementos, uma pergunta e uma resposta, que é a sua opinião, nós sabemos que a opinião varia com a pergunta. Em outras palavras, cientificamente, a pergunta é uma variável condicionante e a resposta é uma variável condicionada. Se eu vario a pergunta, varia a resposta. Vou dar um exemplo. Se eu pergunto, você é a favor da pena de morte, Débora? Você me responderá, sim, sou a favor. Mas se eu disser a você, olha, em todos os países que admitiram e admitem a pena de morte, os índices de criminalidade não diminuíram. Você agora tem uma informação que você não tinha antes. E posso mudar minha opinião. Exatamente. Se eu lhe der essa informação, você diz, realmente eu sou contra a pena de morte, se é que não adianta nada. Mais do que isso, se eu fizer uma pergunta a você, você é a favor da pena de morte, e você me responder sim, alguém pode lhe formular essa pergunta de outra maneira e dizer, Débora, você é contra a pena de morte? Você vai dizer sim. Você deu a mesma resposta para duas perguntas diferentes. Então veja que opinião é algo, primeiro, que se muda. Segundo, que é condicionado. Por quê? Pelas perguntas ou pelas informações que você tem. E o que é uma informação? É um conhecimento não especializado. Um conhecimento que eu tenha, por exemplo, sobre os índices de mortalidade antes e depois da adoção da pena de morte. Isso pode mudar a minha opinião. Mais do que isso, além da informação, que é algo não especializado, e eu vou dar um outro exemplo, todos nós, aqui no Brasil especialmente, entendemos de futebol, gostamos de futebol e torcemos pelo futebol. São poucos os que não gostam. Todos discutem futebol, mas poucos conhecem as regras do futebol. Falta o quê? Falta informação para que ele tenha uma opinião decisiva, uma opinião baseada em fatos concretos, etc. E, portanto, essa opinião também varia de acordo com a informação, como nós já mostramos em outros casos. Mas há algo mais do que isso.
para você tomar certas decisões, e esse é o caso dos governos, é o caso dos parlamentos, é o caso dos tribunais, se exige mais do que opinião e mais do que informação. Se exige algo mais que se chama conhecimento. O que é o conhecimento? É uma informação altamente especializada. Aquilo que Max Weber chamou a capacidade de relacionar meios e fins. Isso, na sua origem, ele chamou de conhecimento ratione materiae, que isso é uma palavra, uma expressão latina, o conhecimento de determinados assuntos. Esse é o conhecimento especializado, que difere da opinião e da informação. Você certamente me perguntará, o eleitor, quando toma a decisão de votar em alguém, depende do conhecimento? Depende da informação que ele tem? Pode depender e pode não depender, porque o voto não é necessariamente uma opinião. O voto é uma opção. O que o eleitor faz é optar entre vários candidatos. É como você numa livraria, há vários livros, você tem preferência por algum, escolhe aquele e não escolhe outro. Essa é a opção que fazem os eleitores com relação aos candidatos. Então veja que nós temos, na realidade, opção, opinião, informação e conhecimento. São requisitos básicos para que a gente possa viver, conviver, governar e ser governado. Agora a perguntinha da Caroline. Professor, o que é opinião pública? Opinião pública é algo mais complexo do que a simples opinião, né? Já se disse no Brasil, há um ditado popular que diz que opinião pública é opinião publicada, opinião que os jornais publicam, que as televisões divulgam, o rádio, os meios de comunicação, a mídia em geral. Mas não é nada disso só, ou é muito mais do que isso. O que é opinião pública? É aquela opinião coletiva que se manifesta em função de inúmeras variáveis, não apenas da informação, em função da própria opinião de cada um, em função do conhecimento, etc. Então, nós temos aí um conjunto de fatores que fazem com que a opinião pública se manifeste num ou no outro sentido. Isso é o que faz, por exemplo, a opinião pública faz com que escolhamos um candidato e não outro. Isso é uma forma de opção. Quando isso se materializa numa eleição, nós estamos assistindo o quê? A uma manifestação coletiva, uma manifestação da opinião pública. A opinião pública, portanto, é essa opinião que se manifesta coletivamente e que nunca é unânime, especialmente nas sociedades democráticas. Embora nas sociedades autocráticas também não haja unanimidade de opinião, né? Mas isso é o que nós convencionamos chamar de opinião. Como é que se afere essa opinião? Através de um instrumento hoje muito disseminado, que são as pesquisas de opinião. Há pesquisas quantitativas, em que a pessoa apenas emite a sua opinião, faz a sua opção, e existem pesquisas qualitativas de opinião pública, em que você explica por que se manifesta a favor, contra, né, aderindo ou não a qualquer ideia, a qualquer princípio, a qualquer conceito e a qualquer posicionamento. Professor, o voto é um instituto recente para nós brasileiros. Temos pouca experiência desse instituto democrático que é o voto. Mas tem como a gente qualificar, é possível qualificar essa opinião pública pelos exercícios de voto já feitos pelos brasileiros? Sem dúvida. Veja que o voto não é um instrumento tão novo. O voto tem mais de 200 anos. No Brasil, se votou inclusive no período colonial, mas para escolhas apenas localizadas. Nós não tínhamos autogoverno, éramos uma colônia. Nós começamos a votar em caráter nacional depois da independência. Votamos a primeira vez em 1823. Embora em 1821 já tenhamos votado para eleger uma representação do Brasil ainda não independente, as Cortes de Lisboa. Mas nós começamos a votar a nível nacional de forma muito limitada a partir da Constituição, então, de 1824.
E votamos aí ao longo de todos esses anos. Mas era um voto extremamente restrito, era o chamado voto censitário. Para votar, tinha que ter uma renda mínima, estipulava a Constituição. Um senador tinha, para ser candidato a senador, tinha que ter uma renda mínima de R$800 mil por bens de raiz. Para ser deputado, tinha que ter uma renda mínima de R$400 mil. E assim sucessivamente. Isso não era típico do Brasil. Depois da Revolução Francesa, também só podiam votar, segundo a Constituição Francesa de 1791, aqueles chamados cidadãos ativos, aqueles que tinham renda, que pagavam tributo. Esse sistema de votação censitária, de eleição censitária, de alistamento censitário, vai terminar no Brasil com a República. Mas aí é uma particularidade. Os analfabetos que tinham renda votavam durante o Império, poucos, mas votavam. A República acabou com o voto do analfabeto. E nós só viemos a restabelecer o voto do analfabeto a partir de 1986. Eles votaram já na Constituinte, que foi eleita em 1986, e que promulgou a Constituição de 1988, que está em vigor. Mas nos outros países, essa universalização começou a acontecer na França em 1848, com a Revolução de 1848. A França tinha pouco mais de 200 mil eleitores qualificados. Quando se universalizou o voto, em 1848, essa proporção passou de 200 mil para 8 milhões. Em 1849, um ano depois, já era de 10 milhões, numa população de pouco mais de 28 milhões. Começou a se universalizar o voto. Mas era universalizado de que maneira? Para os homens, não para as mulheres. A França mesmo é um exemplo disso. Universalizou o voto masculino em 1848, mas só concedeu o voto feminino em 1945, praticamente 100 anos depois. O Brasil deu o voto à mulher em 1932, mas aí não foi um voto efetivo, porque só houve duas eleições, a de 1933 e a de 1935. Na realidade, as mulheres começaram a votar sistematicamente a partir de 1945, quando se fez a eleição depois da revogação do Estado Novo. Mas ainda assim, as mulheres sempre foram maioria na população brasileira e não foram maioria do eleitorado brasileiro. Esse é um dos aspectos. Então veja que já se vota razoavelmente há quase 200 anos em diversas partes do mundo. Já deu para aprender a votar? Acho que sim. Em 200 anos, sucessivas gerações aprenderam. Acontece que o voto não é uma questão de aprendizado, é como eu disse, é uma opção. Se você faz a opção correta, você terá um bom governo, uma boa representação. Se você faz a opção errada, você terá péssimos representantes e maus governos. E agora nós temos a pergunta da Mariângela. Professor Otaciano, quando se fala em política, é possível haver escolhas racionais? É possível fazer escolhas racionais. Há um autor americano que se chama Anthony Downs, autor de um livro que se chama Teoria Econômica da Democracia, que trata exatamente das escolhas, a teoria da escolha racional. Não é? Tenta se explicar, por essa teoria, esse autor tenta explicar, ele é economista, chama-se Teoria Econômica da Democracia, como e por que se processam as escolhas racionais. Quando as escolhas são irracionais, elas são contra a política, contra a boa política. Por que razão? Porque a irracionalidade não é típico da condição humana, é típico da condição animal, não humana. Então a política exige também escolhas racionais. E mais do que isso, a democracia também exige escolhas racionais. Se nós fizermos escolhas irracionais, teremos uma democracia irracional. Né? Isso tem acontecido em várias partes do mundo. Por exemplo, Hitler, quando assumiu o poder, fez quatro plebiscitos, a população votou com ele e terminou na pior das ditaduras que o século XX conheceu. Professor, nós estamos bem instrumentalizados em termos de fontes de informação e conhecimento? É sem dúvida que a internet hoje é um grande instrumento de informação, mas a gente pode avaliar, podemos dizer que temos um acervo acessível de informação e conhecimento qualificados? Esse acervo existe. O que ele não está é acessível a todos.
Por que razão? Eu mostrei aqui que a opinião todo mundo tem. A informação você tem que proporcionar às pessoas. E o conhecimento, mais ainda, as pessoas têm que buscar. O que nós temos é um sistema educacional que está se universalizando. Nós temos hoje 94% das crianças brasileiras estão no ensino médio. O que nós não temos é um ensino e uma educação de qualidade. E, portanto, é um conhecimento ainda insuficiente para as necessidades do país. Ele pode existir e pode não estar ao alcance de todos. E aí nós temos duas questões. Uma da quantidade que estamos resolvendo e a outra não resolvida, que é da qualidade. Isso, os novos instrumentos, como a televisão, internet, etc., vão contribuir para se universalizar essas formas de conhecimento. Mas isso ainda é uma situação ideal para nós chegarmos a um conhecimento universalizado e de qualidade. Boa informação, bons conhecimentos, vale mais para quem governa ou para quem é governado? Para ambos. Mais necessário para quem governa, mas é necessário também para quem elege os governos, para quem escolhe os governos. Você, para votar, deve se informar em quem você está votando. Por quê? Se você fizer uma má opção, você terá um mau governo. Se você fizer uma boa opção, provavelmente terá um bom governo. Então, embora o eleitor só faça uma opção, se essa opção é calcada numa boa informação, e melhor ainda, se é calcada num bom conhecimento, será uma boa escolha e uma boa opção. Professor, e quem é o nosso personagem de hoje? Hoje é um personagem monumental, que é Max Weber. Ele não é um filósofo, ele é um sociólogo. Escreveu uma obra de sociologia, considerado por isso o sistematizador da sociologia moderna, que se chama Economia e Sociedade. Que grande contribuição ele deu! Uma contribuição contrária à de Marx, de Karl Marx. Ele era alemão como Marx. E qual foi a contribuição de Marx? Estipulou uma teoria segundo a qual todos os procedimentos da política, da sociedade, etc., se baseavam na economia, nas relações econômicas. Max Weber, não só nesse livro extraordinário que é Economia e Sociedade, mas num outro livro que também é muito conhecido dele, que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, fez uma concepção diferente de Marx. Ele mostrou que a própria religião pode influenciar e influencia os procedimentos da economia, influencia a própria economia. Evidentemente que essa não é a única contribuição dele, é uma das mais notáveis, mas ele deu à sociologia política uma dimensão que antes dele ela nunca teve. E você fica agora com as nossas dicas para os seus estudos complementares. Até a próxima aula, professor. Até a próxima para todos vocês.